Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou Michael Gomes. Você está no Mentes e Medos e antes de começar, já sabe, né? Vai nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar muito a gente no nosso Face, no nosso Insta. Se você quiser mandar um relato pra gente, pode mandar para o nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para ajudar nosso projeto é pelo Pix, no e-mail mentesemedos@gmail.com. E Mar, qual que é o nosso tema da semana? Seres elementais. Ai, seres elementais. Eu acho eles uma gracinha, porém tem toda uma história por trás, né? E hoje a gente vai levantar essa questão desses seres místicos, o que eles têm de bom e o lado mais obscuro, porque todos nós temos uma sombra, inclusive eles, né? Mas eles têm os motivos deles para ter. Aí a gente vai tentar entender um pouquinho disso. A gente vai começar a abordar a origem e a história desses seres elementais. Os primeiros registros históricos sistemáticos sobre os seres elementais são originados do Renascimento Europeu. A obra mais significante dele é de Paracelso, surgida no século XVI. De acordo com Paracelso, há quatro categorias principais de elementais chamados de gnomos, que são os seres elementais da terra, as ondinas, que são os seres elementais da água, os silfos, que são os seres elementais do ar, e as salamandras, que são seres elementares do fogo. E com base em Paracelso, muitas doutrinas ocultas e outras religiões com bases na natureza passaram a utilizar os conceitos dos elementos e em parte das suas crenças e rituais religiosos. Então, assim, a gente já vê que vai entrando numa onda até um pouco religiosa, porque as religiões usam mesmo, né? Por exemplo, o Wicca, religiões que trabalham mais com natureza. Então, assim, eles têm um significado bem forte, assim, né? Muitas pessoas acabam trabalhando com essas energias. O que você acha, Mar? Eu passei assim a conhecer mais essa parte de seres elementais quando eu dei uma pesquisada uns anos atrás, né, na religião celta, né, que é uma das mais antigas do planeta, e eles têm bastante disso, né, de desses elementais. E uma coisa que eu não sabia, a nomenclatura é dos silfos, dos elementos, dos seres do ar, né? Eu não sabia que eles se chamavam assim. Pois então, e tem várias categorias, e em cima dessas categorias a gente consegue, tem umas, eles distinguem, né? Por exemplo, tem fadas de vários tipos, tem gnomos de vários tipos, então assim, eles já vão separando, porque assim, por exemplo, eles colocam os gnomos e os duendes, falam que supostamente os duendes eles seriam seres um pouco mais maléficos e os gnomos seriam os seres um pouco mais suaves, digamos assim. Mas assim, isso é muito relativo, né? Então é muito confuso, são muitos seres em cima desses elementais. E eles, assim, a gente tem essa ideia de que os elementos, esses quatro elementos, eles dão um balanço para toda a natureza, né? Então são, eu imagino, né, na minha concepção, que devam ser seres bem fortes energeticamente falando. E antigos, né? Porque desde o começo da Terra, né? Tem Sim. o ar, a água, o fogo, terra. E é engraçado, é ignorância minha, né? Mas eu sabia, mas não sabia que tem distinção entre gnomo e duende. Às vezes eu acho, na minha cabeça, que eles eram um ser só, sabe? É, Não sim, a separados. gente engloba tudo em um pacote só, né? Acaba sendo muito natural, mas eu acho que para quem estuda pode até ficar ofendido com isso, É. né? E tem os fundamentos, né? Os conceitos de elementais de Paracelso são fundamentados em muitas tradições antigas presentes em mitologias e religiões diversas. Como principais inspirações, é possível citar o folclore, o animismo e até mesmo o antropomorfismo. Algumas criaturas, como
como os gnomos, foram baseadas nos conceitos dos pigmeus, oriundos da mitologia grega. Além disso, a noção de seres elementais é baseada no sistema dos 4 elementos presentes na antiguidade clássica, os quais são blocos constituidores de todo o universo. Apesar de se basear nessas diferentes cosmologias, os conceitos de seres elementais de Paracelso é um sistema único e particular, a partir do qual muito do que se sabe sobre estes seres pode ser descoberto. Eu acho muito interessante. E aí a gente já tem essa ideia, né? Eles já vêm da natureza, a gente sabe que eles defendem uma força maior, que é essa força natural, e tá muito longe da nossa própria natureza, né? Porque a gente cria, a gente reproduz, a gente faz isso também. Só que é diferente desse tipo de natureza da onde a gente pode construir um mundo, né? É muito louco. E a gente já tem essa ideia de onde eles vivem, né? Os seres elementais, eles vivem onde os próprios elementos se encontram, pois eles são parte do elemento, agindo como seus constituintes. Por isso, existem 4 grandes moradas de acordo com cada um dos 4 elementos. As ondinas são seres elementais da água. Elas residem em locais em que a água pode ser naturalmente encontrada como lagos, rios, mares e cachoeiras. E os elementais do fogo, as salamandras, habitam em regiões mais áridas e quentes do planeta, como é o caso dos vulcões, mas elas podem ser percebidas também nas chamas das velas e em fogueiras. Muita gente que faz ritual acaba falando que entra num transe e fica ali meditando com a chama e elas acabam vendo seres ali na chama. Já os silfos são os seres elementares do ar. Eles habitam em lugares altos e estão presentes no vento que corta os lugares da natureza. Aí a gente tem finalmente os gnomos, né? Que são seres elementares da terra. Eles habitam a própria terra, especialmente nas regiões virgens, onde tem pouca intervenção humana. E eu imagino isso mesmo. Se tem algumas pessoas que relatam, e o pessoal até brinca, né? Falando assim, ai, você tá fumado, o que você usou, sabe? E eles falam assim, eu vi tal coisa. E eu conheço, particularmente, eu nunca vi, né? Eu tive aquela experiência lá em São Tomé que eu te falei da moitinha que se mexeu, e eu não sei o que tinha ali dentro. Pode ser qualquer coisa, mas tem um pessoal que fala fielmente que vê e teve essa experiência e sempre elas estão nesses lugares, entendeu? Onde tem mais natureza, onde tem menos gente, é uma coisa mais natural mesmo, e eles cuidam, né? Então, assim, é uma proteção que eles fazem ali. E é engraçado, né, que o que a gente tem mais, assim, pelo menos eu, né, tem mais conhecimento, mais história, assim, que a gente ouve falar é de gnomos mesmo, né, de duendes. Agora, os outros seres do ar, até, vamos supor, sereia seria o segundo mais famoso, assim, né, que a gente É, conhece. Agora, os silfos e as salamandras até que vai mais um pouco. Eu acho que os silfos ficaria em quarto lugar. é. Agora essa parte da intervenção humana, que eles se habitam em lugares assim, nossa, deve estar difícil hoje em 2023, né? Porque humano Cada tem vez menos espaço, né? tem humano para tudo quanto é lado e o povo desmatando pra caramba, né? Deve estar complicado ao lado Então, dos será que vai gnomos. chegar no momento de chegar numa guerra da gente não ter realmente espaço, a gente acabar numa população tão gigantesca que a gente povoou todos os cantos, que ainda tem muitas regiões que não são povoadas, né? Isso ainda bem que tem essas regiões, por exemplo, a Amazônia tem diversos lugares, mas tem o desmatamento, né? Então, assim, vai acabando, vai ter uma hora que vai acabar o combustível. Se a gente não for se reinventando e avaliando, vai ter uma hora que. Será que vai existir uma guerra? Imagina existir uma guerra entre a gente e eles, eu acho que a gente não tem chance. Supondo que eles existam, eu acho que isso é muito inevitável de acontecer, porque a gente vê.
as pessoas constroem em casa, vamos supor, uma casa ali perto do mato. Aparece cobra dentro da casa da pessoa porque é meio que aquilo era Tá um. invadindo o espaço dela, é. Ali era um mato. A pessoa constrói uma Uhum. casa, sei lá, de quantos mil metros quadrados, uma fazenda. Aquilo era um mato, então é estranho, né? Não pensar que um bicho vai invadir esse local, porque lá era um É. lugar de mato, no caso, né? Que a gente tá conversando sobre os gnomos, né? E eu lembrei daquela música Eu vi gnomos, que você tava Sim. falando. Essa música é muito boa. E, e continuando, e o que fazem os elementais na natureza, né? Os elementais da natureza auxiliam a produção e a manutenção dos elementos. Além disso, eles governam os reinos naturais e estão associados às características dos próprios elementos. Em rituais, os seres elementais estabelecem conexão entre os praticantes e o elemento, além de servirem como guardiões ou trazendo a sua própria presença e energia para a execução dos rituais. Uma vez que tudo o que existe no planeta é constituído da interação dos quatro elementos, os seres elementais também ajudam no processo de criação da materialidade que nos cerca. No entanto, da mesma maneira que podem construir, sua energia também pode ser destrutiva. Aí entra a questão da força da natureza, né? Que a gente pode levar em conta, será que tem essa força da natureza? Tem a questão natural, óbvio, mas se a gente for entrar nesse universo dos elementais, pode ser uma ira deles. A gente vê muito esses vulcões tendo erupções assim devastadoras, né, para cidades próximas. Teve até uns anos atrás, eu não lembro, foi aqui na América do Sul, que teve uma erupção que chegou, tipo assim, Sim, muitos aqui no quilômetros. quintal, É, até e teve que veio as cinzas pra cá. o avião não podia voar porque não tinha visibilidade e causou várias coisas. Tem tsunami, né, que a gente se Aí os de relaciona. tsunamis, eu acho que é o que. Aqui ainda bem que a gente. Nossa, o Brasil é tão privilegiado em relação a essa questão de catástrofes naturais. A gente tem muito pouco em relação a isso, em relação a terremoto e tsunami. A gente não tem. Então, assim, quando a gente vê nos outros países, tipo Japão, que sempre tem tsunami no Japão, né? Porque eles estão em cima de várias placas tectônicas. Então, assim, é muito difícil pro pessoal que mora nessa região, porque sempre tem que estar reconstruindo e é uma catástrofe mesmo. Mas aí a gente entra nessa questão também, sabe? Essas forças. Pô, será que tem alguma coisa aí? E o que eu acho curioso é que falam assim, quando a pessoa vai, ela morre pela água, sabe? Fica ali naquele oceano. É como se fosse um gigantesco cemitério, o oceano, sabe? Eu também eu tenho essa noção, assim, de que o oceano é um gigantesco cemitério. É, e tem também aquelas queimadas que tiveram na Austrália, nos Estados Unidos uns anos atrás também, que pegou ali em casas que eram em lugares que eram montanhosos assim e pegou fogo. Não sei se você lembra disso. Pegou fogo em quilômetros e quilômetros. Isso eu acho que pode ser colocado nessa categoria do fogo, né? Sim, com certeza. Porque essa parte ele não foi tipo assim uma pessoa que foi e fez, foi causado A pelo própria aquecimento, natureza. pela É. própria natureza, não foi. E destruiu várias casas. Aconteceu na Austrália e aconteceu nos Estados Unidos, essas partes de fogo assim que foi horrível. Você procura vídeo na Nos Estados internet. Unidos eu vi que eles invadiram as casas. Uma coisa assim, a gente conversando agora, até eu pensei, a gente tem a nossa alma, né? A natureza, será que esses elementais não seriam as almas da natureza, sabe? Uma coisa assim, nesse sentido, uma força invisível que rege ali. Eu acho que de alguma forma deve ter alguma coisinha, sabe? Que óbvio que tem a questão natural, científica, isso é óbvio. Mas
Eu acho que tem essa questão realmente que existe alguma coisa que cuida disso e a gente não consegue enxergar, mas a gente sabe que tá ali. Em cima disso, eu começo a pensar até na relação dos seres elementais com a Mãe Terra, né? Aí tem essa relação entre os seres elementais e, né, o que dizem que ela é muito simples. Eles servem como guardiões e protetores das forças naturais. Eles garantem que o planeta ele seja nutrido e garantido que a vida continue a existir. Por serem pura energia de elementos, os elementais eles podem se mover através de seus próprios elementos. E justamente através dessa caminhada que eles podem exercer essa função protetora e atuar como uma sentinela das forças naturais que operam no mundo. Então, assim, a gente às vezes até pensa assim, ai, Deus, né, tem essa questão religiosa, tudo, mas, né, por que não levantar a questão energética desses seres elementais? Porque eu acho que eles devem se irritar muito com a gente. Por isso que eu tenho essa noção que eles não são tão amistosos, porque a gente também é cuzão, né? A gente dá a nossa ramelada no meio do caminho e óbvio que eles vão lutar para manter aquilo. E se a gente está fazendo tudo para destruir, por que eles vão ficar a favor da gente? Não tem sentido nenhum. Então, assim, se você não é a favor, você é contra. A gente partilha do mesmo planeta, né? Do mesmo plano. A gente começa a destruir o local e espera que as coisas que estão assim há muito mais tempo que a gente, provavelmente, né? Porque eles são elementais, né? Desde o começo dos tempos. Não revidem, né? Não vejam a gente como inimigo, porque a gente tá, querendo ou não, a gente tá destruindo o mundo. O mundo vai acabar uma hora, vai Uma hora não tem superaquecer, como. É, uma vai hora a gente vai acontecer, destruir. vai acontecer alguma coisa, vai dar merda, que nem diz. Uma Uhum. hora vai demorar, mas vai. É tão previsível, não é? É que nem é um caminhão, um ônibus que já partiu, sabe? O destino dele é pessimista falar isso, né? Pra caramba, é Uhum, depressivo até é. falar isso. Mas Mas é uma realidade dura. o mundo Uma hora vai não vai, tudo é. morrer uma hora. Agora, se eu fosse, vamos supor, eu acho legal o conceito de gnomo. Se eu fosse um gnomo, eu ia ficar puto da vida com o É a humano queimando. causar. Eu ia lá destruir as máquinas que eles derrubam as árvores, eu ia sair puto lá, ia querer Esse é o juntar. Guilherme Porreta. Porque estão destruindo, né? Um negócio, o povo destruindo a sua terra e você ia deixar fazer isso. Jamais. É foda, né? E povo também, vamos supor, jogando aquelas coisas tristes que a gente vê. Construindo lixo e distribuindo lixo, né? E o povo joga lixo no mar, tem essa parte também, o mar se revolta, né? Sim. Tem tanta coisa assim que se você parar e pensar, É, faz muito sentido. faz muito sentido. E isso a gente já começa a introduzir na questão das culturas mesmo, né? Aí a gente entra no conceito, vai, dos seres elementais dentro da Wicca, por exemplo. Na Wicca, em especial, em sua forma eclética, né? Que eles são um pouco mais ecléticos nesse sentido. Os seres elementais, eles podem fazer parte de um ritual de lançamento de círculo mágico. E o espaço ritual demarcado em fórmula de círculo que servirá de templo para as práticas rituais, né? E cada ser elemental pode ser invocado de acordo com os seus seguintes princípios. Aí a gente leva em conta os seres elementais, por exemplo, no xamanismo. No xamanismo, os seres elementais, eles são vistos como os espíritos da própria natureza. E a partir do culto da natureza, o xamã ele pode entrar em contato com os espíritos ancestrais, bem como ter acesso aos espíritos da própria natureza. Por isso, é possível falar em espíritos do ar, espíritos da água e assim sucessivamente. Dificilmente você verá um xamã usando o termo seres elementais, né? Tipo, ele não usa essa nomenclatura para se referir de entidades presentes nos elementos, mas ele tem esse conceito ali dentro dele. É bem legal, né, essa parte assim, porque é tudo junto, né? É como se fosse uma unidade, né?
É E eu fico, separado, mas é junto. e o xamanismo, ele tem muito, né, é indígena totalmente, então a gente tem essa ideia dos indígenas pé no chão, aquela coisa assim, desnuda, vivendo do que a natureza dá, é bem natureza mesmo, né? É. É muito legal isso. E a gente vê. Tem um jogo que chama Far Cry Primal, que eu joguei uns anos atrás. É que se passa na época das cavernas assim, tem muito isso do xamã, né? Do xamanismo. E tem essas partes que falam muito dos espíritos assim da natureza, dos animais no geral, e fala muito dessa parte de tipo assim de se respeitar, sabe, os espíritos, sejam eles da água, terra, e é uma coisa que eu acho muito interessante. É porque eles falam dos espíritos como se fossem os nossos espíritos, né, que habitam no nosso corpo, mas existem espíritos que não habitam em corpos, né, que são esses espíritos da floresta mesmo. Sim, uma forma de pensar muito interessante. E tem os seres elementais da cultura celta, né? Que foi através da cultura celta que eu vim conhecer mais essa parte dos elementais. Os seres elementais mais populares da mitologia celta são sem dúvida as sereias, os elfos e as fadas. De acordo com a mitologia celta, existe um mundo paralelo dotado de criaturas mágicas conhecida como o Povo das Fadas. Este povo pode passear entre os vivos e, em muitas situações, pode empregar peças e até mesmo raptar bebês, trocando-os por uma cópia. As fadas são seres predominantes ligados ao elemento do ar. No entanto, existem fadas que governam cada um dos outros três elementos remanescentes, como fadas do fogo, fadas da água e fadas da terra. Aqui essa questão da cultura celta, eu acho ela tão ligada com a cultura, né, Wicca no caso, não tem como não desvincular. Eles realmente eles têm essa coisa, eu fico imaginando, 1000 anos atrás, sabe, que eles estavam nessa cultura, tudo. Eu acho que era muito forte isso para eles. E até hoje, lá fora na Europa, tem várias regiões que eles têm essa ideia bem forte, né? Dos duendes, das fadas, eles ainda seguem essa linha. Sim, lá na Escócia, na Irlanda, né, tem muito A disso. Irlanda, nossa, a Irlanda, eles são. É predominante lá, né? A questão dos gnomos, dos duendes, dos gnomos, Sim, não é? tem o. Virou até uma questão turística. Tem até Até eu sei disso porque até nos Estados Unidos o povo comemora o Dia de São Patrício, seria. Sim, Eles comemoram, aí bebe cerveja, né? Que tem aquela coisa de você beber cerveja e tal. sim. A cultura celta é muito antiga, né? Tipo Eles assim, prevaleceram, eles conseguiram manter isso. tem centenas de anos e separar e pensar assim, na época que só tinha mato, não tinha prédio, não tinha casa, eu acho que deveria ser mais fácil os humanos, assim, terem contato, né, com seres. Flutuar a natureza, com certeza, porque o medo deles era da natureza, né? Não era o medo das pessoas, o medo deles era da natureza. Hoje a gente tem medo de gente. E essa parte que eu fico, assim, dá um pouquinho de medo, é essa parte de raptar bebê, né, que é trocar Estranho, por uma cópia, é meio bizarro, né? com certeza. Dentro disso, a gente ainda leva em conta que existem os seres elementais dentro da mitologia grega. A mitologia grega é uma das bases fundamentais para compreender os conceitos básicos dos elementais que inspiram a sistematização de Paracelso. Nela é possível encontrar os seguintes seres ligados aos elementos. Aí a gente tem em primeiro lugar, a gente vai colocando as sereias. As sereias são seres encantados ligados ao elemento água. Eu sempre fui obcecada por sereia, eu adoro sereia. E olha, eu sou do signo de terra,
E eu tinha as minhas amigas, né? A gente tinha o nosso quarteto, que a gente fazia nossas coisas quando a gente era nova. E por mais que eu seja do signo de terra e eu tenho pouquíssima água no meu mapa astral, eu gosto muito desse elemento de água. Eu acho que eu tenho uma memória afetiva muito grande com água. E isso acabou entrando na minha vida. Então, assim, eu sou muito ligada à água. Eu gosto muito das sereias. A gente tem as ninfas também, que são seres divinos ligados a locais da natureza, como bosques, rios e montanhas. As driates, que são as ninfas que habitam as árvores, que são ligadas ao elemento da terra também. E embora a mitologia grega não use o termo elemental para se referir a estes seres, é possível associá-los ao elemento sobre uma interpretação mais moderna, né? Então, assim, a gente vai adaptando. E realmente, né, os gregos, eles tiveram sempre muitas mitologias, muitas pessoas para fazer referência, e eles também acabaram utilizando de certos elementais, e eles foram presentes ali, né? Sim, até os pigmeus, né, serviram de inspiração para o Paracelso, para os gnomos, né? É, E a cultura grega é muito rica, né, nessa parte assim riquíssima. de nossa, tem tantos deuses, né, e Ai, eu pago um partes pau. ligadas e É, e é nossa, engraçado que tudo tem uma ligação com psique, com alguma situação, porque é óbvio que a gente sabe que provavelmente, né, gente, aquelas pessoas ali, aqueles mitos, são mitos mesmo, são histórias que surgiram, nada ali foi o que aconteceu, mas serve para dar uma base para o homem, entendeu? Para o homem tendo uma noção de direção, de comportamento mesmo, assim. Você pega uma história de exemplo e você não precisa passar por aquilo para pra viver aquela merda, entendeu? Você só escuta histórias, você já sabe que é errado fazer aquilo. Então a mitologia grega, eles são muito ricos nisso. por um segundo eu até pensei que a gente tá falando de mitologia grega aqui, de tão eu comecei a pensar em várias coisas, mas Demais. é muito assim, cultura grega é tão rica, né? Assim, várias coisas que uma que eu vejo assim hoje é a criação de super-heróis, né? Que a gente lê nos quadrinhos e tal, tem filmes, tudo. Isso, 100% de certeza, né? Foi muito pego dessa cultura grega, né? Que é muito rica Sim. de seres poderosos e tal, né? Até os romanos, né? Todos os deuses romanos são os deuses gregos com outros nomes. Os caras copiaram tudo deles. É. E mais uma religião é a do hinduísmo. De acordo com a literatura védica, existem seres sobrenaturais e divinos conhecidos como devas. Com a chegada do movimento New Age, o conceito de devas foi expandido, sendo considerado qualquer entidade espiritual de trás das forças e manifestações da natureza. Com base nesse ponto de vista, os devas são muito semelhantes aos seres elementais. Ademais, de acordo com o teosofista Geoffrey Hodgson, existem milhões de devas espalhados pelo planeta que desempenham diversas funções ligadas à ecologia e ao seu funcionamento. Para observá-los, é preciso trabalhar com o chakra do terceiro olho, pois somente através de sua ativação é que eles podem ser observados. Aí entra naquela questão da meditação, né? Do você se encontrar e eles, essa coisa hinduísta é mais autocentrada mesmo. E você vê, não é só religião de Wicca, de bruxa, essa coisa, não. São diversas religiões, né? O hinduísmo, por exemplo, tá aí, trabalha também com os seres elementais, o que é vê que é rico, né? São vários lugares do mundo que respeitam essa ideia, né, deles existirem. E reforça essa parte, né, deles serem guardiões e manter o funcionamento da Terra, né, do planeta como um todo, né?
Não O fato deles serem guardiões, eu acho que é o mais pontual mesmo, porque em todas, né, leva essa questão deles serem guardiões, assim, e existe um respeito quando você escuta a palavra guardião, né? é uma palavra forte, assim, não é É, não é para qualquer. qualquer um. É, é uma palavra muito forte. E a gente vê que não é só na América do Norte, na Europa. Não, é na Ásia, em tudo quanto é canto, né? Tem É, essa presença dessa parte que pode ser associada aos elementais. E a gente vê que é uma coisa assim que tá espalhada pelo mundo inteiro, né? pelo mundo inteiro. E a gente levando em conta essa ideia dos elementais em outras culturas, os seres elementais, eles também estão presentes em outras tradições do mundo e no Ocidente e na alta magia também, incluindo os rituais de comunicação, o domínio dos gênios, dos elementos, da Kabbalah. Também eles incluem as crenças dos elementais dentro deles. E outras correntes, como o hermetismo e o rosacrucianismo, em algumas das suas vertentes, também revelam que é possível enxergar os seres elementais. Em uma vez de certos requisitos que eles, né, efetivam ali nos paradigmas deles, eles são feitos e eles conseguem ter essa noção de que eles existem esses seres, eles respeitam esses seres. E além disso, também tem a doutrina do Shainismo, do Oriente, que também reconhece superficialmente a existência desses seres parecidos como os elementais. Então, assim, não que necessariamente seja tudo igualzinho, igual a gente tem essa noção aqui no Brasil. Mas em outros lugares do mundo, eles têm a mesma ideia, mas eles colocam outras referências com outras bases. Mas a ideia é a mesma. A gente até comentou isso no episódio do folclore, dos espíritos da natureza, que a gente tem, né, o Saci, tem. É, são também, né? Pode ser ali. A gente pode interpretar como se eles fossem da Terra, né? Vamos supor, o Saci. É, E tem o Boitatá, tem tanta coisa. a comadre Folozinha falam que ela, meu, ela arrebenta os caras no meio da mata, principalmente quando os caras eles estão fazendo desmatação ali. Ela, meu, ela dá chicotada e é aquela chicotada com cipó, falando que é um ser assim, quando você olha, você fica aterrorizado. Mas ela tá ali protegendo, de certa forma, sabe? Querendo ou não, eu mesma, a gente tem, né, essa questão, ai, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, a gente tem que ter uma consciência. Agora eu fico imaginando você ir desmatar, você arrancar uma árvore da raiz e ir lá, óbvio que vai ter alguma consequência. E o pessoal que vive nesse meio, que é o pessoal que relata, sabe? Isso que eu queria ter esse acesso, esse pessoal que viveu essa experiência, porque eu acho que a pessoa que vive essa experiência muda a vida dela. Você levar uma coça de um ser sobrenatural que tá Nossa, protegendo nunca mais. um lugar assim, eu acho que é inesquecível. É, E a gente vê, né, que é em todo, reforçando, né, em todo mundo. A gente, aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né, de elementais e tal. Mas a gente sabe, a gente pode fazer, né, uma uma analogia analogia, é. que mais existe, né? Sim, Como eu coloquei o Saci, ele pode ser um guardião da terra. Que sim, com nem já falar certeza. que eles causam alvoroço, prega a peça. E o Saci tem tudo disso, né? Ele pode ter servido como. Podem ter criado ele com base nisso, mas a gente acaba tendo, né? É uma Pelo menos. interpretação. E é uma coisa que eu acho assim, muito bacana. Tá em tudo quanto é lugar, não tem. É que nem no jainismo. Eles reconhecem superficialmente. Eu vejo assim também, mas se a gente parar e pensar, faz sentido, né? Com certeza. E entrando, né, nas categorias, tem os elementais do ar, que são as fadas e os elfos. Protetores do elemento ar estão presentes no vento, na brisa, na tempestade.
são sábios e ligados à inteligência e consciência. Além de serem responsáveis pela tranquilidade, para agradá-los, você pode ofertar incensos, flores perfumadas, doces, brinquedos, perfumes adocicados, licores. As fadas são um dos seres mitológicos mais populares do mundo inteiro. Neste sentido, pertencem aos mitos célticos e germânicos. A princípio, o primeiro autor que mencionou as fadas foi o escritor Pompênio Mela, um geógrafo que viveu durante o século I depois de Cristo. Curiosamente, entende-se as fadas como o feminino dos elfos, mas na mitologia não é bem assim. Além disso, suas características possuem variações de cada lugar do mundo, porém a sua essência é a mesma. Desse modo, o melhor exemplo está na cultura pop, pois essas lendas são representadas a todo momento no audiovisual e na literatura. Aqui eu fico vendo as fadas, eu sempre tive um fascínio pelas fadas. Eu acho elas lindas, maravilhosas, com aquelas asinhas, com aquele corpinho pequeno. Só que conforme eu fui crescendo, fui lendo um pouco mais, eu já ouvi relatos de pessoas que falam que tiveram experiências um pouco ruins com fadas. Que falam, né, que elas são um pouco agressivas. Então, assim, a gente tem essa ideia da fadinha bonitinha, da sininho e tal, porém, elas não são tão assim. Por quê? Porque elas estão protegendo, elas são guardiões. Então, uma guardião vai fazer o quê? Vai proteger. Então, elas não são tão paz e amor assim, elas vão proteger. E falam que quando as pessoas que têm contato com elas, os contatos não são tão legais assim. Essa parte, né, dos elementais, dos seres, tem muito disso, né? De a gente achar que eles são totalmente bonzinhos, como a gente vê, né, na cultura pop e tudo. Mas a gente vê as sereias elas devorariam homens, né? Elas cantam para atrair os homens e comer eles, literalmente. E é uma coisa assim que é plausível, né? Porque a gente tem, nós humanos, né? Vou falar nós humanos, tem mania de meio romantizar, né, as coisas, deixar as coisas mais bonitas, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre, exatamente. E um tipo de fada, que são as banshees. As banshees, elas são fadas da morte irlandesas, procedentes das lendas da mitologia celta. São criaturas místicas que pertencem à família das fadas. No entanto, estes seres místicos, que pertencem exclusivamente à cultura celta, são representados de formas mais obscuras. Por isso, na cultura, as banshees são reconhecidas como os espíritos da maldição, espíritos que eram capazes de prever a morte. As banshees eram lindas damas com rostos espectrais que vagam sem rumo pelas colinas, dentro das densas florestas ou próximo às margens de lagos. Além disso, acredita-se que essas tais fadas faziam parte de 5 grandes famílias gaélicas: os Grades, os O'Neills, os Bryan, os Shophairs e os Caohanachs. Tradicionalmente, quando um irlandês morria, uma mulher era designada para chorar no funeral, a famosa carpinteira. Eu acho que deve ser parecido com aquelas mulheres que iam nos velórios e ficavam lá chorando, sabe? No Brasil tinha muito isso, né, antigamente. Falavam com um bando de mulher ir lá e ficar chorando no velório. Eu acho que deve ser essa ligação. No entanto, as banshees só podiam lamentar a morte dos membros de suas respectivas famílias. As banshees sempre apareciam no funeral. De acordo com a lenda, quando um familiar morria longe de sua terra, o som do lamento de uma banshee era o primeiro aviso sobre a morte. Por pertencer exclusivamente à cultura celta, as banshees jamais anunciavam a morte de outros membros de outras etnias. Geralmente, suas habilidades começavam a se manifestar aos 13 anos. Mesmo apresentando-se como mulheres incrivelmente bonitas, as fadas tinham o mesmo poder de assumir outras roupagens,
como explica a lenda. As banshees também podiam aparecer em forma de animais, neste caso de animais que, na Irlanda, estão associados à bruxaria, como por exemplo corvo, armino, lebre ou doninha. E os fatos, acredita-se que cada banshee era consagrada por uma única família irlandesa. Supostamente, a banshee consagrada deveria servir tal família eternamente. No entanto, os membros protegidos não possuíam nenhum contato com a fada. A banshee só aparece quando um membro da família está prestes a morrer. De acordo com relatos históricos, a banshee mais famosa carregava a alcunha de Aibill. A criatura fazia parte da família dos O'Brien. Conforme os registros, o rei Brian Boru, já velho, partiu para a Batalha de Clontarf em 1014. O rei, porém, partiu ciente de que não iria sobreviver, pois Aibill havia aparecido na noite anterior. A fada foi vista lavando as roupas dos soldados que iam participar da batalha. A derrota então era certa. Outro relato famoso ocorreu no século XVI. Um fazendeiro havia visto uma mulher na janela de sua casa. A mulher tinha cabelo vermelho e a pele pálida e aparência tétrica. Não era eu. Segundo o fazendeiro, foi possível apenas ouvir o suspiro de mulher, que desapareceu em seguida. Soube-se que na casa havia morrido uma pessoa durante a noite. Entrando nessa parte, né, já das banshees na cultura popular, as criaturas celtas também estão ganhando espaço em produções contemporâneas. Em Akumu-chan, em seu 8º episódio, uma banshee aparece no sonho de uma menina. No seriado Teen Wolf, por exemplo, é revelado que uma das personagens principais, Lydia Martin, é uma banshee. No livro de J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, o bicho-papão de Seamus Finnegan é uma banshee. Além disso, Banshee aparece como codinome de um dos mutantes dos X-Men primeira classe. O mutante é aquele que possui poderes sonoros sobre-humanos. Por último, na série de televisão americana Charmed, Banshee pertence à raça rara de demônios com cabelo branco distintivo e um grito agudo, audível apenas para cães e sua pretensa vítima, que pode estourar vidros e vasos sanguíneos, matando um mortal. Nossa, eu vejo aqui ela tem essa ideia dela ser uma fada também, mas sabe que me lembrou muito uma bruxa Skinwalker? O estilo dela, sabe? Essa coisa dos animais também. Eu acho que ela tem ali um pezinho no Skinwalker. E uma coisa que eu acho interessante é que tem muito disso, né? Pessoas relatam que veem coisas assim, não necessariamente uma fada, uma banshee, mas veem pessoas antes de morrer, né? Assim, e como se fosse um aviso, né? E eu acho que isso parece muito com essa parte das banshees, né? E assim, se parar pra pensar, ela tem uma relação com a morte, né, a Banshee. E a morte tem a ver com a natureza, né? Porque é inevitável o nascimento e a morte. Eu acho que isso faz parte. E por que não, né, colocar ela como uma fada, né? Tem essa ideia e é exclusiva de uma região também, o que é muito peculiar, sabe? Essa coisa específica desse ritual, dessas famílias que são envolvidas. E ela meio que fica dependente daquela família que ela serve, né? Como tudo, acho que tem uma hierarquia, né? Um escalão. Tem as banshees, tem a fadinha lá do Peter Pan, a Sininho. Pode ter todo tipo, né? Por que não ter uma fada que anuncia a morte de pessoas, né? E a gente também entra na questão dos elementais. E aí a gente vai nessa questão da terra, né? Aí a terra a gente tem os gnomos e os doentes, que foi o que a gente já comentou lá no começo.
Eles são os protetores do elemento terra. São responsáveis pelas pedras e minérios que representam a energia do corpo. Esses seres, eles ajudam a atrair dinheiro e fortuna. Para agradá-los, você pode fazer oferendas de frutas e mel, moedas douradas e grãos de vários tipos ou vinho também. As características físicas de um duende são as seguintes. Na cultura popular, um duende ele é uma espécie de anão verde com traços e orelhas exageradas. Em partes, essa concepção está certa, mas acontece que essa criatura pode assumir várias formas, por conta dos seus poderes mágicos, inclusive, né? Então, assim, eles são transmutáveis o tempo inteiro. Normalmente, as histórias que descrevem os seres, eles são descritos entre 15 a 30 centímetros. Os seus dons os possibilitam não só de aumento de estatura, mas também da mudança da forma física e da cor deles, e até mesmo o poder de invisibilidade. Além de poder mudar a forma física, um duende também tem o poder de permitir ser mais veloz ou teletransportar através de objetos e paredes. Apesar de serem dotados de poderes, essas criaturas mitológicas não são imortais. Eles são classificados como quase divinos, vamos dizer assim. Outra importante e notável característica física do duende é o uso do chapéu e do gorrinho pontiagudo dele, que eu acho que é o que mais pega nos duendes, né? Ele tem esse estereótipo de duende mesmo. E a gente vai levando em conta também a personalidade e o comportamento deles. Apesar deles serem, bondosos, né? Considerarem eles como serem bondosos na maioria das vezes, os duendes, eles são criaturas muito travessas. E de acordo com a lenda, esses seres eles habitam as casas dos humanos e se espreitam pelos cantos, observando os moradores e além de pregar algumas peças, como mover alguns objetos de lugar e escondê-los, eles ficam ali tentando esconder e tal e ganhar barganha em cima disso. Além de tudo, eles tentam ganhar. Entretanto, alguns duendes eles são mais perversos ainda, pois eles pregam sustos nos habitantes de algumas casas e eles se vingam também das pessoas. Então, se eles ficam muito irritados, eles acabam fazendo alguma coisinha ali para desagradar aquela pessoa. O duende, ele gosta de ser presenteado. Então, assim, é sempre bom dar algumas coisas para ele. Ele gosta de receber moedas, tem algumas pessoas que colocam maçãs. Tive uma amiga minha que ela falava assim para mim quando eu era bem nova. Ela tinha, a mãe dela, ela era Wicca, ela tinha essa ideia da religião Wicca, e ela falava assim que ela sempre deixava uma maçã pro duende comer, porque assim, era tipo uma oferenda pro duende. E ela falava pra mim que sempre do lado de fora, essa maçã ela tava impecável, mas por dentro, quando cortava a maçã depois de um tempo, por dentro ela tava toda podre, mas ela não apodrecia por fora. Então, assim, o pessoal fala que isso é uma coisa do círculo mágico mesmo, sabe? Que rola. E aí a gente tem também a ideia dos tipos de duende, que são, em diversas culturas, eles possuem as suas crenças. E por isso existem alguns tipos distintos de duendes no mundo. E aí aqui eu vou pontuar alguns. Tem o Pixie, é o tipo de duende mais conhecido do mundo. Ele tem uma aparência meio infantil. Essa criatura ela é bastante brincalhona e travessa, sendo responsável pelo sumiço de objetos, como sempre, entre outras travessuras, né? Como enganar viajantes. O duende Pixies, eles são voltados à mitologia celta e são situados no sudoeste da Inglaterra. Então é uma ideia mais europeia mesmo. Aí a gente tem Prachum. Eles são os duendes que habitam as florestas e jardins. Eles trajam o clássico chapéu e jaqueta, tendo como ocupação o conserto de sapatos e proteção dos potes de ouro. E a gente também tem o Kobold. São os doentes pertencentes à mitologia alemã. Também se assemelham às crianças e eles ajudam os moradores das casas e as suas tarefas domésticas em troca de alimentos. Caso a pessoa esqueça de alimentá-los ou desrespeitem ele de alguma maneira, eles sofrerão as suas consequências. Esse duende é um escravo, né? Vamos colocar aqui, porque ele faz as coisas ali, tarefas domésticas, né? Em troca de alimentos, seria uma boa troca. E a gente tem a Martinica, que é um duende que pertence ao folclore castelhano.
E ao contrário dos outros duendes, essa Martinicas, eles não costumam pedir nada em troca dos favores que eles prestam. Entretanto, eles têm o hábito de assustar os habitantes das residências com ruídos, entre outros fenômenos. Então tem muita gente que fala de fenômeno poltergeist, e na verdade não é. São esses seres elementais que fazem isso para apavorar as pessoas. Duende é uma raça safada, né? Uhum. Ou eles estão tirando sarro, né? Fazendo. Pregando peça, ou estão assustando as pessoas com ruídos, essas coisas assim. E duende, assim, eu acho. Eu curto bastante, sabe? Essa parte, assim. Eu gosto. Eu acho que pra mim é um ser elemental que mais me cativa, assim, sabe? É, eu acho bem legal essa parte, assim. E esse tipo de duende, o Pixie, tem a banda, né, que chama Pixies. Tem várias outras na cultura pop, assim. Tem em jogo também, eu já vi que é bastante usado os Pixies e o Leprechaun, né? Os outros eu nunca tinha ouvido falar até então. Claro que eu já tive. Eu tenho uma amiga, né? E ela é muito ligada a essa questão mais natural. E, na verdade, são duas pessoas que eu conheço. E uma delas falou que jura de pé junto pra mim, e eu não duvido que ela já viu um duende. E ela tava numa estrada e ela viu pela janela, ela viu ele se mexendo e saindo correndo. E a outra, ela chegou a ver uma fada, ela falou pra mim. A gente tem a Xuxa, né? Que a Xuxa fala que ela viu doente. Tem até um vídeo famoso dela no programa do Serginho Groisman, que ela vai falar e quando ela vai falar todo mundo começa a rir. Aí a Xuxa faz uma cara de cu, né? Mas eu entendo, porque por que não acreditar? Ela não é uma pessoa que eu acho que falaria isso pra ganhar atenção ou mídia, sabe? Ela pelo contrário, eu acho que ela estaria mais perdendo do que ganhando em falar uma coisa dessa. E ela falou que ela teve essa experiência. Eu não duvido, não. Ela fez até filme em cima disso. É, inclusive eu gosto bastante do primeiro. Tem, eu acho que. Acho não, tenho dois. Mas quando eu assisti quando eu era pequeno, eu gostei do um. Eu acho que eu nunca assisti. E temos os elementais do fogo, né? As salamandras, protetores do elemento do fogo. Estão associados ao sol, fogueiras, velas. São seres que favorecem a saúde, promovendo a cura e o bem-estar. Para agradá-los, você pode ofertar velas vermelhas, bebidas quentes como café e vinho quente, fogueiras feitas em seu caldeirão ou ao ar livre. Elas estão presentes nos vulcões, nas chamas do fogo e no sol. O fogo trabalha como o impulso, a paixão, a ação e também a purificação pelo fato de queimar e ajudar a eliminar as energias negativas. Entretanto, já sabemos, o fogo pode ser destruidor e avassalador, queimando qualquer coisa que esteja no seu caminho. Não se tem um consenso da aparência das salamandras. Alguns dizem que elas têm formas de serpentes, outros falam que têm aparência humana com armaduras de fogo ou têm uma cauda de dragão. Mas de todos os relatos, esses espíritos estão sempre em chamas e são seres enormes e imponentes, de temperamento tempestuoso, agitado e ardente. As salamandras transformam tudo que toca em cinzas. Seu poder de destruição é impiedoso, mas se forem bem invocadas e souber usar bem a sua energia, elas podem trazer coragem, paixão e animação. Elas estão presentes em qualquer lugar que haja fogo, seja uma vela acesa nas chamas do fogão enquanto cozinha, acende um incenso ou qualquer outra atividade que envolva calor. Ah, eu acho que de todos os elementos, esse é o que eu tenho mais medo. Eu tenho um medo de fogo e eu sei que todos são muito poderosos, e um acaba anulando o outro de certa forma. Mas eu acho que o fogo, ai, eu não sei, eu tenho um pavor, nunca tive um problema de me queimar assim muito seriamente, né, só fazendo comida.
Mas o fogo, pra mim, é um dos elementos que mais me incomoda. Eu não sei dizer exatamente por quê, mas é o que mais me incomoda. Eu acho que, pensando assim, ai, se acontecer uma catástrofe, morrer queimada, afogada, sei lá, eu acho que queimada seria o pior. Fogo é uma coisa amedrontadora. Ainda mais, como a gente falou mais cedo, teve aquelas focos de incêndio na Austrália, nos Estados Unidos. Tem vídeos, se você procurar no YouTube, você acha. De pessoas fugindo de carro e indo para um lado e para o outro. E tudo em chamas, assim, parece que a pessoa tá no meio do inferno, mas ela tá na estrada que ela passava para ir no mercado, para ir na Sim. escola, e é uma coisa assim bizarra. E o fogo quando eu era pequeno eu gostava muito de fogo. Eu adorava É, colocar fogo eu na. sei. Eu melhorei disso, de gostar de Ainda fogo. bem. Ainda Mas tem bem. aquelas pessoas, né, que tem. Aquelas pessoas que É, tem uma eu tenho essa doença por filhinha. fogo, Uhum, que é gostam de obcecado, né? colocar fogo em coisas, e tem até gente que faz isso com pessoas, que jogam Não, fogo tem nas pessoas. vários, nos livros, nos históricos de psicopatas, tem alguns que eles tinham esse problema com fogo. E tipo, é uma coisa que fogo que nem dizer, é paixão, né? Uma coisa que impulsiona. Mas é muito perigoso também, né? Como tudo isso, né? Assim, paixão, você se apaixonar de uma maneira perdidamente é perigoso, né? Impulso é uma coisa que você faz sem pensar também. É uma coisa. É um elemento muito É. assustador, assim, eu acho. Eu acho interessante você fazer a ligação entre o fogo e a paixão, que a gente até vê quando eles colocam a questão, vai, um exemplo, dos signos com os elementos, que eles colocam assim, ah, cada signo tem um elemento, igual eu e você, eu sou de Capricórnio, você é de Touro, a gente é do elemento de terra. Aí falam que a gente é mais sóbrio, mais pé no chão, a gente tem um senso de realismo um pouco mais aguçado do que outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa de ar, ela tem uma reflexão diferente da vida do que uma pessoa de terra. Aí coloca uma pessoa de fogo, ela é aquela pessoa assim que chama atenção, sabe? Que ela chega no lugar para arrebentar. Então, assim, tem toda essa simbologia em cima dos elementos também, das características humanas, o que eu acho muito atraente, porque isso leva realmente a uma natureza, um ponto em comum no final das contas. É uma coisa que tem muitos significados, né? A gente Sim. pode pegar vários, né? Parar e pensar, a gente vai achando vários. Ai, Eu lembrei o nome de quem é doido por fogo, é piromaníaco. isso, Quem é doente por exatamente. fogo, que gosta de colocar. Obcecado, né, pela iluminação, pela aquela coisa. Ainda bem que eu não sou um piromaníaco. Era quando. Ainda bem que você não virou um, né? Porque Mas você eu tinha era, tudo eu pra ser. Vamos adorava. combinar? Gente, eu nem vou falar das histórias, mas o Michael tinha realmente um fascínio com fogo, assim, que, né? A gente ficava, Era- caramba, como você gosta, Eu né? acho que até uns 13 anos de idade, nossa, eu adorava fogo, colocar fogo Sim, em jornal, eu fazia fogueira de jornal assim no quintal. sim. É uma coisa bizarra, mas ainda bem que passou. Engraçado, você tinha essa pegada com fogo e eu já tinha uma pegada muito forte com água. Né, eu não sou do elemento água, né? Meu signo é de terra, eu tenho uma ligação com terra, tudo. Eu não tenho muita, eu já fiz meu mapa astral, não sei se tem uma ligação. Não tenho muita água no meu mapa astral, porém, eu tenho uma ligação com água muito forte, eu acho que por memórias afetivas de ter ficado muito tempo em regiões que tem água quando eu era criança. E aí eu trago para vocês agora os elementos da água, né? Que aí a gente tem as ondinas, que são os protetores do elemento água. Aí a maioria são femininas e elas são conhecidas até como ninfas. E elas também estão presentes nos mares, nos rios, nas cachoeiras, nos lagos. E para agradar esses seres é indicado oferecer bebidas, conchas e pérolas e leite com mel.
perfumes suaves, flores, velas flutuantes, uma vasilha, sabe? Aquelas que ficam flutuando ali na banheira, na água, também Sim. curtem, uma coisa mais light. E de acordo com os testemunhos de pessoas que conseguiram enxergar esses seres, as ondinas elas são figuras que lembram as sereias também. E elas possuem cores que estendem desde tons aquáticos até os prateados no seu habitat natural. São os corpos d'água, né? Que falam daquele reflexo de peixe. Até no filme Procurando Nemo, os peixes, sabe? Quando eles têm um cardume de sardinha, que eles dão aquele reflexo. Eu acho que é mais ou menos essa ideia. E em especial os rios e os mares, né? E a gente tem essa ideia dos peixes mesmo. E de acordo com a sabedoria popular, as ondinas elas estão presentes nas ondas e nas correntezas, podendo ser observadas cavalgando ali como se estivessem na terra mesmo, mas estão no mar. E eu acho lindo, assim, não sei, eu tenho um fascínio desde pequena, eu adoro a água, adoro o mar. Teve uma época não, né? Teve um momento da minha vida, eu passei por uma experiência, eu acho que você sabe, eu quase fui afogada. Quando eu era muito pequena, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu caí numa piscina, eu quase me afoguei, ninguém viu, eu caí na piscina e aí eu resgatada. E eu não peguei trauma. E a maioria das pessoas que passam por uma situação de afogamento, elas pegam um trauma terrível, porque assim, você para de respirar, sabe? É uma coisa assim desesperadora. Eu me lembro de eu ficando roxa debaixo d'água. Era como se eu estivesse me vendo. Era uma coisa horrorosa. Mas mesmo assim, isso não me impediu de amar a água e eu nado e eu fiz natação depois disso, sabe? É uma coisa, mas as pessoas elas costumam ter esse trauma. Agora, essas ondinas, eu vejo as ondinas, eu vejo as sereias também, e eu acho muito legal, porque aqui no Brasil eu acho que isso pega forte na nossa cultura, que falam muito da mãe d'água. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi. Então, tem essa ideia da mãe d'água, que são seres que vivem nos rios aqui do Brasil, mais pro lado do norte, e eles falam assim que eles puxam as pessoas para baixo. Mas também eu entendo como seres igual o Saci, sabe? Seres protetores da natureza, tudo. Mas tem essa lenda. Teve até um ator que ele tava filmando, eu esqueci o nome dele, era um ator maravilhoso. Ah, eu esqueci mesmo o nome dele, mas ele tava fazendo alguma gravação com a Camila Pitanga. E ele tava fazendo lá no Amazonas, ou nessa região mais norte. E ele caiu, ele foi fazer um. Foi nadar, ele sumiu. Enfim, ele. Alguma coisa puxou ele para baixo, deve ter sido alguma pressão de ar, né? Tem uma explicação científica sempre. Mas assim, rola aquela ideia mística por trás. O pessoal regional, eles acreditam que seja mãe d'água. E eles têm essa entidade. Aí a gente também tem, por exemplo, no Candomblé, a gente tem a Iemanjá, que é uma entidade das águas. E aí, quando eu falei pra você assim, eu tenho essa ideia do mar como um grande cemitério, na Umbanda, eles têm uma ideia, eles falam assim, eles chamam um cemitério de Calunga. Aí eles falam assim, a pequena Calunga, que seriam os cemitérios de terra, e eles têm a grande Calunga. O que seria a grande Calunga? Seria o mar. Porque assim, se você parar para pensar, o mar é um grande cemitério. Então esse seria a grande Calunga, o grande cemitério. Então eu também tenho essa noção, esse fecho assim de que o mar poderia ser isso e que pode ter aquela ideia de almas ali, sabe? Então eu gosto muito do mar, mas por incrível que pareça, no meu mapa astral, né, em tudo isso, astrológico, eu não tenho essa ligação, mas é uma ligação afetiva muito forte. E eu amo a água, não tenho trauma nenhum. E dos elementos é o que eu mais me identifico. Assim, tirando a terra, que eu realmente me identifico também, mas o mar, a água, assim, é uma coisa muito forte pra mim. E uma coisa que eu acho interessante é que o mar é muito ligado à parte feminina, né? A gente sempre tem essa. Sim. Tem a Iemanjá, tem a Mãe d'Água, tem as sereias, né? Se a gente for. Assim, não sou um bandista, né? Não, mas eu já ouvi falar de alguns amigos meus que são. E os filhos de Iemanjá, os homens, eles costumam ser homossexuais. Tem essa referência, sabe? Tipo, de um laço mais feminino com o mar. Eu acho uma coisa interessante, assim, que é, eu não sei se é por causa.
de muita coisa que a gente vê assim, eu, no meu caso, né, filmes, séries, tudo, é muito ligado ao feminino, mar, tudo. Então, pra mim, eu acho o mar, essas partes de sereias, de tudo, assim, como eu disse, eu acho muito feminino. Eu acho bastante legal, assim, né, que é muito acentuado, né, assim, que você vê que, tipo assim, é, é feminino pra caramba, né? E assim, não que as outras forças. É porque não tem como. Eu não consigo falar. Ai, o fogo é mais forte do que o mar, ou o vento é mais. Porque todos têm a sua força em patamar de igualdade. Isso que é o inacreditável dos elementos. Eu não posso falar que a força do mar é maior do que a força do fogo, ou a força do tremor da terra, ou dos ventos que batem, porque todos são destrutíveis. Você olhando assim, coisas que acontecem, sejam tsunamis, sejam terremotos, esses erupções, esses fogos que queimam quilômetros e quilômetros, é, são coisas assim muito fortes, né? Não tem um parâmetro pra você falar, só, não, esse fulano Não, aqui é 10 vezes mais forte que o outro. Não, é sempre muito poderoso, né? em todos. E assim, dentro desse contexto todo, desse universo, eu vejo isso muito dentro da bruxaria. Os elementais, eles são muito estudados dentro da bruxaria. Até dentro de ordens iniciáticas, como a gente falou aqui no Rosa Cruz, também eles estudam. Eu acredito que até, se bobear na maçonaria, devem estudar também, em várias outras ordens, porque é uma base de conhecimento, assim, que você começa a entender a dimensão desse poder que está fora do seu alcance e o respeito que você tem que ter por esse poder. E você não sabe se esse poder tem uma energia, como se fosse um espírito, porque a gente tem o nosso espírito, né? O que falam. Então, assim, por que não a natureza também não ter o dela e o dela se materializar em cima desses elementos mesmo? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que é uma coisa pra gente refletir na vida e ser uma pessoa melhor, porque quando você começa a parar pra pensar, começa a respeitar um pouquinho mais, sabe? É uma coisa muito louca, mas você começa a respeitar, é como se fosse um chamado mesmo. Você começa a entender um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Até o hermetismo mesmo fala isso, mas é basicamente isso, sabe? E eu acho que os elementais fazem isso e eles também estão muito terror na vida das pessoas, porque eles têm esse lado mais pesado, mas é um lado de guardião mesmo e que não tem como a gente lutar contra. É uma coisa que a gente parar e pensar, é uma coisa que tá muito evidente, ainda mais a gente tá em 2023, né? Tá tendo tantas coisas, já aconteceu, vai acontecer, tantas coisas da natureza, né? Sejam tsunami, erupções, tudo, poluição nos mares, né? Essas coisas assim, destruição de florestas. E é uma coisa que eu acho que até o fim dos tempos vai estar em Em discussão, pauta. assim, porque os elementais, eles são os elementos, né? A água, a terra. Eles são muito foda, E a gente tem que, tipo, proteger. Eles são guardiões, mas eu acho que a gente tem que fazer a A nossa parte gente, também, né? com certeza. E assim, dentro desse contexto, desse universo, o que que você tem de filmes, de série pra indicar pra gente, Amar? Olha, tem um filme que chama O Duende, que é de 1993. Que ele é de um duende, né? Que ele é doido pelas moedas de ouro dele e ele sai matando as pessoas. É isso, o filme. É um filme É uma trash. franquia esse Duende, né? Tem muitos filmes, eu nem É sei muitos. exatamente a quantidade. Caramba. Mas depois do primeiro é ladeira abaixo, assim, de trecheira, vai ficando cada vez Besteira pior. violenta, E é um filme bacana, assim, eu recomendo o primeiro, se quiser assistir os outros, assista, mas o primeiro eu acho assim, eu É, acho tragável, sabe? Não é um filme é. horrível por completo. Tem que ter estômago, porque realmente é aquela coisa bem gore, né? Bem Tem sanguinária, umas bem louca. mortes.
legais. E É. tem o filme O Farol, que é de 2019, que ele não é necessariamente sobre elementais, tudo, mas ele tem bastante ligação com o mar e com seres do mar, sabe, assim, então por isso que eu recomendo ele, que é um ótimo filme, e ele tem essa temática do mar e de seres do mar, né, que seriam os elementais. É. Eu vou indicar, não é um filme de terror, não é mesmo um filme de terror, porém é um filme que eu recomendo, porque é um filme muito bom. Eu já falei dele aqui em outros episódios. É o filme O Labirinto, de 1986, Labirinto, a Magia do Tempo. É um filme que o David Bowie, gente, ele protagoniza esse filme como ator principal. Ele é o Rei dos Duendes. E ele faz, né? Ele tem um papel ali que tem uma moça, que ela tem um irmão, e aí o irmão dela enche o saco dela, que ele é muito bebezinho, e a mãe faz ela cuidar do irmão. E ela lê um livro ali, que é o livro do Rei dos Duendes, e ela recita esse livro pro bebê, pra ver se o bebê para de chorar. E deixa o bebê no quarto chorando e sai andando pro quarto dela. E aí ela percebe que quando ele para de chorar, ela volta pro quarto, o bebê não tá mais lá. E aí ela começa a ver um monte de duende se mexendo, aquela coisa louca tal. Aí aparece, né, o David Bowie, que é o rei dos duendes, e ele tá maravilhoso. Assim, é uma memória que eu tenho maravilhosa, afetiva dele nesse filme. E é um filme musical, um dos melhores filmes musicais que eu assisti na minha vida. E aí, além de ter os duendes, ele também tem as fadas, porque tem um pedaço que, sem dar spoiler, tá? Mas a principal, ela tá andando, ela tem que entrar no labirinto, né? E aí ela tá no labirinto, ela tá com um duende, e aí o duende ele tá matando umas fadinhas, como se fosse com aquele negócio de inseticida que você vai espirrando da década de 90, que a gente espirrava, e elas vão caindo no chão, e ela fala, nossa, tadinha das fadinhas. Aí ela vai pegar a fadinha na mão, a fada morde ela. E aí foi uma das primeiras vezes que eu comecei a pensar, as fadas podem não ser tão boas assim. Então me deu aquele start. Esse filme é maravilhoso. E também tem o filme A Lenda, é de 1985. Esse filme tem um diabão lá, que é o Tim Curry, que ele tá maravilhoso. Tom Cruise, ele faz o principal nesse filme. E aí esse filme tem relação do Senhor das Trevas, que é o Tim Curry. Ele pretende criar a Noite Eterna e destruir o universo dos unicórnios, né? Que ele quer se casar, no caso, para destruir com o universo dos unicórnios, ele quer se casar com a princesa das fadas. E aí o filme tem os duendes, tem as fadas, tem o diabo. É uma maravilha, gente. É oitentão, mas é maravilhoso. Eu recomendo aí para vocês assistirem. E você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Mar? Tem o Arroz de Festa, né, aqui que a gente sempre recomenda, que é a série Supernatural, que por Sim. várias temporadas tem seres elementais, sejam duendes, fadas, sereias, que Eu tem me até lembrei do episódio da sereia deles. que eles mudam a forma, né, assim, como elas agem, e é bem legal. Eles E ficam em choque de se envolver, né? Porque eles sabem que eles vão se encantar com elas. é, e E a é, sereia tem desse nível, né? Desse padrão de encantamento. é bem bacana essa como eles Esse colocaram na episódio. série. É, com E certeza. eu recomendo, né? Supernatural eu recomendo pra qualquer um, porque é uma série, é a minha série favorita. E é só, eu só queria agradecer a quem escutou até agora. Se você tá ouvindo no YouTube ou no Spotify, nos avalie, se inscreva e até o próximo programa. É isso aí, vai ajudar muita gente, galera. E até o próximo episódio. Tchau.